As nossas emoções não nos dizem a verdade. Elas contam como nos sentimos. Somente não lhe diz realmente a verdade, a menos que ela tenha sido totalmente renovada pela palavra de Deus. A sua mente e a minha mente nos diz o que nós pensamos. E provavelmente mais do que qualquer outra coisa, as pessoas dizem a mim, dizem a você, quando estamos falando uns com os outros, você fala sobre, eu falo sobre o que nós queremos, o que pensamos e como nos sentimos. Eu quero, eu acho, eu sinto. Bem, interessante, curiosamente, tudo isso a menos que seja guiado de perto pelo Espírito Santo, faz parte do que a Bíblia chama de a carne. O que eu acho não necessariamente diz a mim o que Deus pensa, o que a palavra diz. O que eu sinto não necessariamente me diz o que Deus gostaria que eu fizesse em uma situação. E o que eu quero, isso pode não ser o que Deus quer. Agora, melhoramos muito nessas áreas quanto mais estudamos a palavra e quanto mais nós aprendemos a caminhar de acordo com a palavra de Deus. Mas eu posso te dizer, mesmo depois de estar na igreja por muitos e muitos anos, nos anos 70, quando eu entrei no que eu chamo de um relacionamento mais sério com Deus, eu amo falar sobre isso porque, para ser sincera, você pode ser um cristão e pode ir à igreja algumas vezes por semana, você pode ler sua Bíblia um pouco e ainda assim não ser realmente sério em sua caminhada com Deus. Quando as pessoas levam a sério seu relacionamento com Deus, elas não ficam apenas interessadas no que Deus pode fazer por elas, mas elas ficam interessadas no que elas podem fazer por Deus. Então elas querem ser o tipo de pessoa que Deus quer usar, através da qual Deus pode trabalhar para ajudar outras pessoas. Sabe, eu amo fazer coisas para os meus filhos e sempre farei coisas para os meus filhos, mas eu vou te dizer, eu cheguei a um ponto em que eu pensei, eu queria que fizessem algo por mim. E você vai chegar a... Agora, todos os meus filhos são ótimos, eles fazem muitas coisas para nós, mas a verdade é que você não pode permanecer nesse estágio de bebê no cristianismo, onde tudo é sobre mim. O que você pode fazer por mim? Mas a maturidade, ela começa a ver que existe uma responsabilidade e assim ela começa a querer saber o que pode fazer, então, para quem lhe ajudou tanto. Então, a Bíblia diz que nós temos emoções, nós temos pensamentos, temos vontade, e o que Deus deseja para nós é que usemos a nossa vontade para escolher a dele. Ele não nos fará fazer o que é certo, ele nos deu livre-arbítrio, porque ele não quer robôs que não tenham escolha a não ser servi-lo. Ele quer que cheguemos a um ponto em que possamos dizer, sabe, Deus, isso é o que eu quero, mas se não é o que você quer, então, por favor, não me dê isso. Alguém já começou a orar desse jeito? Certo. Essa é uma maneira sábia de orar. E também crescermos até o ponto em que, apesar de termos nossos pensamentos e sentimentos, sabemos que não podemos ser conduzidos e guiados por eles se não concordam com a palavra de Deus. Então deixe-me dizer que você nunca vai deixar de ter sentimentos. Você vai ter sentimentos, você vai ter emoções, e às vezes elas são boas e às vezes não são. Às vezes estão lá quando você precisa delas e elas estão lá quando você não precisa delas, e às vezes estão lá quando você as quer, às vezes estão lá quando você não as quer. Você pode sentir vontade de fazer algo quando vai dormir à noite, quando levanta na manhã seguinte não sente mais vontade de fazê-lo. Então nós temos que aprender que todos nós temos sentimentos, mas nós não podemos deixar que eles tenham a nós. Há uma diferença, temos que aprender a gerenciar nossas emoções. E por que as emoções são tão prevalentes? Eu leio e eu estudo nesta área um tanto razoável. E então, recentemente, eu tenho lido um livro escrito por um cavalheiro que já foi para a casa do Senhor há uns 100 anos atrás, mas eu amo o fato de que a palavra de Deus nunca envelhece. Muitas das coisas mais importantes que eu aprendi com pessoas que deixaram essa terra anos e anos e anos atrás. Então essa é uma das razões pelas quais eu queria escrever tantos livros e deixar esse legado e essa herança para as pessoas que virão depois de mim, porque eu sei que as coisas que eu tenho ensinado aqui agora, elas serão tão valiosas daqui a uns 100 anos quanto elas são agora. E então... Mas uma das coisas que esse homem disse não é nada que eu não saiba, mas era algo que precisava vir à minha mente novamente, sabe? E talvez você precise trazer à mente também hoje. Ele disse, observe suas emoções e perceba o quão facilmente
elas são afetadas por tantas e tantas coisas diferentes. Se você não dormir bem, provavelmente será mais emocional no dia seguinte. Se você não se sentir bem, é provável que seja mais emocional no dia seguinte. Se o clima não estiver adequado a você. Mas o meu ponto de vista é que as coisas que as pessoas fazem ou não fazem pode nos afetar emocionalmente. Como outras pessoas se comportam pode nos afetar emocionalmente. O tipo de apreciação que as pessoas te dão ou que elas não te dão pode afetá-lo emocionalmente. Então, por que os nossos sentimentos parecem ser tão afetados por tantas coisas diferentes, sabe? E eu acho que daria realmente um bom estudo se pegássemos uma semana e talvez prestássemos um pouco de atenção quando elas estiverem para cima e quando estiverem para baixo e aquilo que parece estar causando ambos. Algumas pessoas são mais emotivas do que outras, algumas têm, sabe, mais controle sobre suas emoções do que outras. Dizem que as mulheres são muito mais emotivas do que os homens. Você sabe, isso é verdade no meu caso de Dave, não é sempre verdade em todas as situações. Quero dizer, às vezes eu me pergunto se Dave tem alguma emoção, quero dizer, ele sabe, eu quero dizer, sim, quantos de vocês estão casados com uma pessoa que nada as incomoda? Bom, cerca de 20 pessoas, não há muitas pessoas assim no mundo, não é? Então, o que Deus quer que façamos é aprender a viver mais profundamente. Digam, mais profundo. Porque a carne, o que eu penso, o que eu quero e o que eu sinto é mais parte dessa minha vida exterior. E isso, na verdade, não precisa ter muito a ver com a minha vida mais profunda, que é a minha vida em Cristo. Mas demora um pouco para se aprender isso. Quantos de vocês, se você tem andado com Deus, digamos, por 10 anos, você é menos afetado por suas circunstâncias agora do que era 10 anos atrás? Ok, veja, e quanto mais você caminhar com Deus, então mais vai ser assim. Você sabe por quê? Porque, embora você seja um espírito, você tem uma carne que é sua alma e seu corpo. A Bíblia nos diz que se nós caminharmos pelo Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Não diz que a carne vai deixar de gritar com você, mas diz que quanto mais nós caminhamos no Espírito, Gálatas 5,16, menos nós vamos seguir ou nos submetermos aos desejos da nossa carne. A sua carne sempre está gritando com você, sempre vai gritar comigo, mas podemos tomar decisões de fazer o que Deus quer que nós façamos. Agora, mais profundo. A Bíblia diz estar profundamente enraizados no amor de Deus. Sabe, você pode chegar a um lugar onde você está tão convencido de que Deus ama você, que nada pode tirar isso de você. Nada pode tirar isso de você. Mas quantos anos da minha vida, e talvez na sua também, e infelizmente eu não faço isso mais, mas por quantos anos da minha vida, sempre que eu tinha problemas que duravam muito tempo, eu dizia, Deus, você não me ama? Você não me ama? Sabe, nós pensamos que se Deus nos ama, então tudo deve ser um mar de rosas o tempo todo, mas o que a Bíblia realmente nos diz é que quando Deus castiga a nós, isso é um sinal do seu amor. Em Apocalipse diz que nós devemos estar entusiasmados e cheios de zelo quando Deus nos corrige e nos mostra o que está errado conosco. Eu não sei de você, mas eu pensava às vezes, Deus, você poderia me amar um pouco menos hoje? Eu realmente... Eu não quero saber mais nada do que está errado comigo agora, apenas sinta-se livre para amar outra pessoa, Deus. Amém? Mas quando você está profundamente enraizado nesse amor, então você sabe, e nada pode tirar isso de você. A Bíblia diz que devemos estar enraizados e fundamentados em Cristo. Isso significa que você cresce até um ponto em que sua identidade está tão estabelecida em quem você é em Cristo, que embora você não queira ser rejeitado, se uma pessoa rejeitar você, você ainda pode ficar bem, porque você sabe que Deus nunca rejeita você. Se você foi recusado para um cargo no trabalho que você queria ou uma promoção que você queria, você não precisa se sentir inseguro ou que não é bom, porque você pode voltar para o seu relacionamento com Deus e dizer, se fosse isso que Deus tivesse para mim, teria acontecido, e se isso não aconteceu, Deus tem outro plano para mim. Meu valor e mérito não estão ligados ao título que eu tenho na empresa onde eu trabalho. Acho que uma das melhores coisas que acontece como resultado do nosso relacionamento com Deus é que nós podemos nos tornar seguros de quem nós somos nele.
Você sabe o pesadelo que é quando você está inseguro e tudo aquilo que você sente sobre si mesmo é afetado por como outras pessoas tratam você e como suas circunstâncias são? A Bíblia diz profunda chamada para o fundo. Eu quero apenas fazer algumas perguntas. Quantos de vocês talvez estejam em um ponto em sua casa agora onde você precisa fazer uma profunda limpeza? Certo, vamos falar sobre isso por um minuto. E vamos fazer uma pequena analogia. Então, você é aquele tipo de pessoa que, quando alguém está vindo de visita, você arruma tudo rapidamente? Oh, este é um bom exemplo. Oh, a visita está chegando, vamos lá. E então todas as crianças têm que se arrumar rapidamente, jogamos tudo em armários, enfiamos nas gavetas, nós recolhemos tudo, os pratos são jogados na máquina de lavar louça. E a visita entra e nós estamos ocupados tentando impressioná-los com nossa encantadora casa. Mas sabemos o que está escondido nas gavetas e atrás das portas. Ok, bem, quer saber? O mesmo pode ser verdade em nossas vidas. Quando alguém vem por aí, nós sabemos e queremos impressionar e corremos para arrumar tudo? Ou nós convidamos Deus para entrar em nossas vidas e fazer uma profunda limpeza aqui dentro de nós? E sabe, bem, digamos assim, se você se comportasse em sua casa o tempo todo, como se comportaria se eu aparecesse na sua porta? Vamos, acorde, eu estou cansada também. Veja, a nossa grande desculpa é eu simplesmente não posso evitar. Eu não posso evitar, eu perdi a paciência. Eu sou uma pessoa emocional e simplesmente não posso evitar isso. Essa é uma desculpa da qual nós precisamos nos livrar. A desculpa do eu não posso evitar. E é difícil, é tão difícil. Sim, é difícil para todos. Todos nós pensamos que estar fora de controle é ótimo, mas não é assim que Deus quer que sejamos. Então, agora, sabe, eu gritava muito com meus filhos em meus anos frustrados. Quero dizer, eu não era abusiva com eles, mas eu simplesmente, eu estava sempre chateada, sabe? O tempo todo. Eu sei que nenhum de vocês era assim, mas eu era. Eu convivia bem com todo mundo até que chegasse em casa. Aí era outra história. Mas agora, sendo honesta, isso aconteceu uma vez, me ensinou uma lição e eu compartilho isso sempre em meus ensinamentos quando ensino sobre esse assunto, sabe? Um dia eu estava chateada com meus filhos. Eles fizeram uma bagunça e, sabe, naquela época eu dizia, vamos brincar. Então eles pegavam seus brinquedos e eu dizia, arrume essa bagunça. Pessoas que estão infelizes por dentro são lideradas por suas emoções e jogam a culpa de sua infelicidade em outras pessoas. É tipo, eu vou ficar feliz se você for brincar, agora eu vou ficar feliz se você arrumar sua bagunça. E então, eu estava tendo um dos meus ataques de raiva e a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e era o pastor. Vou dizer uma coisa, eu me controlei tão rápido, pessoal. E sabe, eu ainda me lembro, ô pastor! Uau! É tão legal de sua parte vir aqui em casa. As crianças, elas estão brincando. Essas belezinhas estão lá no quarto brincando, tadinhas. Quer saber? É incrível quando alguém por aí que nós queremos impressionar, a rapidez com que nos controlamos. Bem, valeria a pena ter vindo só para ouvir isso, sabe? Mas eu vou dizer outras coisas. Porque, sabe, até assumimos a nossa responsabilidade
E paramos de dizer, bem, é assim que eu sou, eu apenas não posso evitar. Sabe, todos nós temos desculpas, mas tudo que elas são é um motivo recheado com uma mentira. Elas não são a verdade da palavra de Deus, e Deus nos deu um espírito de autocontrole, e pode demorar um pouco para desenvolvê-lo e aprender a andar nele, mas não tem sentido eu ou você ou qualquer outra pessoa dizer, eu não posso evitar, porque Deus jamais nos dirá para fazer ou não fazer alguma coisa e nos deixar sem a capacidade de fazê-lo. Nós não podemos ter maturidade espiritual se não aprendemos a viver mais profundamente em Deus. E o que isso significa é que nós temos sentimentos, mas nós não vivemos por eles. Temos pensamentos, mas não vivemos por eles. Nós temos coisas que queremos ou não queremos, mas não vivemos por elas. Eu penso que muitos de nós vamos à igreja o tempo todo tentando encontrar uma maneira de conseguir o que nós queremos, e não é exatamente o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? E se eu dissesse a você hoje, vamos só fingir, porque eu nunca diria isso, porque você provavelmente nunca mais voltaria se eu dissesse, mas, então, vamos fingir que se eu falasse para você hoje, sabe, as coisas que você quer na sua vida, você nunca vai consegui-las. Será que você continuaria adorando a Deus e servindo a Ele? Eu acho que essa é uma pergunta que todos precisamos nos fazer. Estou servindo a Deus pelo que Ele pode fazer por mim? Só estou disposta a servi-lo quando tudo está indo bem na minha vida? Ou eu ainda estou disposta a servi-lo quando nada na minha vida parece fazer sentido? E eu vejo outras pessoas tendo aquilo que eu quero e eu não acho que elas são espirituais quanto eu sou? Então não sei por que Deus não está dando a mim e dando a elas, sabe? Bem, pode ser essa atitude que Ele está procurando. Por que você está dando a eles, Deus? Eles não são tão espirituais quanto eu? Oh, eu sou tão espiritual. Tudo bem. Romanos 8, verso 8. Assim então, aqueles que vivem a vida na carne... E eu gosto da Bíblia amplificada, eu a tenho usado por anos. Aqueles que vivem a vida da carne, que estão servindo aos apetites, aos impulsos da sua natureza carnal. Então... Ele está dizendo que viver a vida da carne significa que nós servimos a nossa carne, seja lá o que ela queira, é isso que nós damos a ela. Agora, eu não sei se você já foi a alguma festa com buffet, mas é muito divertido quando o evento está acontecendo, então você tem todos os tipos de pessoas servindo você. Sabe, você já foi a um restaurante realmente tipo alto nível? Você tem 3 garçons ou garçonetes que são designados apenas para a sua mesa? E sabe, toda vez que cai uma migalha na mesa, eles chegam... E limpam tudo, e tudo que você quer eles vão e pegam. Sim, senhora, não, senhora, eles sabem o seu nome. É simplesmente fantástico, mas quer saber, a conta vai chegar. Vamos lá. E talvez alguns de vocês estejam em um lugar agora em que você recebeu a conta por atender a sua carne no passado. E então hoje Deus quer que você saiba que isso pode mudar, para que você não continue a pagar esse preço no futuro. Sabe o que é ótimo sobre Deus? É que não importa quantos erros você cometeu no passado, você não precisa continuar cometendo. E quanto mais escolhemos a coisa certa, mais rápido sairemos dos problemas em que estamos. Sabe, nós arrumamos problemas em cada decisão. Toda vez que tomamos uma decisão que nos afasta de Deus, então as coisas pioram. E talvez você tenha passado 40 anos fazendo uma confusão na sua vida. Bem, não fique bravo com Deus se Ele não corrigir isso em uma semana. Você não pode estar onde quer estar, mas se você começar a tomar decisões corretas em sua vida agora, então as coisas vão ficar cada vez melhores e melhores. E até mesmo escolher estar aqui neste fim de semana, com certeza vai tornar sua vida muito melhor. Você pode não se sentir muito diferente quando sair daqui, mas eu posso dizer-lhe que na semana que vem, ou na semana seguinte, ou no mês que vem, você vai se lembrar de algo que foi dito aqui, e isso impedirá que você tenha problemas nesse dia. Então, nós nem sempre nós colhemos imediatamente no momento em que nós semeamos.
Mas se semearmos, nós vamos colher no devido tempo e no momento certo. Então devemos ter cuidado com o atendimento aos nossos apetites e impulsos. 1 Coríntios 3, verso 3. Paulo disse, vocês ainda são carnais. E ele estava falando com os cristãos. Sabe, fracos, há cristãos carnais e há cristãos espirituais. E veja, nosso objetivo não deve ser um cristão carnal, porque os cristãos carnais são aqueles que andam na carne, são aqueles que fazem tudo que sentem vontade de fazer. Vão atrás de tudo que acham que devem ter e fazem o que querem. Quantos estão comigo? Ou você ainda está tentando entender-me? Ele diz, um cristão carnal não espiritual é alguém que está sob o controle dos impulsos comuns. Eu gosto disso. Sabe, é por isso que as emoções podem surgir às vezes como... Você diz algo que eu não gosto, eu sinto vontade de responder, então eu faço. Você diz algo que eu não gosto, eu decido deixá-lo fora da minha vida e nunca mais vou falar com você. Bem, às vezes quando as pessoas me ofendem eu ainda me sinto assim, mas agora eu aprendi que não devo fazer o que eu sinto. Eu tenho que fazer o que a palavra me diz para fazer se eu quiser ter a vida que Jesus quer que eu tenha. Devo dizer novamente? Ok, agora aqui está um dos sintomas de ser um bebê cristão. Um cristão carnal e não espiritual. Enquanto houver inveja entre vocês, e ciúmes, e discussões e divisões, que é a contenda entre vocês, vocês não são espirituais e são carnais, comportando-se entre vocês como um mero padrão humano, como homens inalterados. E você sabe quanta contenda existe na igreja? Quantas pessoas vão à igreja e escutam algum homem, alguma mulher pregar todas as semanas e depois saem e vão almoçar com seus amigos e não fazem nada além de fofocar? Vamos, não me olhem desse jeito. Pode haver contenda na equipe de louvor, contenda entre os funcionários da creche, contenda na equipe da igreja. E veja, onde há contenda, Deus não pode abençoá-los. Mas onde dois concordarem sobre tudo e qualquer coisa que porventura eles pedirem, Deus pode fazê-lo. Há poder na concordância e é exatamente por isso que Satanás tenta tanto causar contenda. Eu me pergunto quantas pessoas estão sentadas aqui hoje que está bravo com alguém. Bem, se eu não sei, vocês parecem tão inocentes, sabe? Talvez vocês não tenham esses problemas aqui nesta cidade. Talvez vocês estejam muito ocupados, se preocupando com o clima, não sei. Mas sabe, Abe Simpson, que é o homem de quem eu estava falando a respeito, que escreveu o que eu disse sobre a facilidade com que nossos sentimentos mudam, ele diz que ele sempre vivia com esta fórmula. Primeiro, importância é a verdade da palavra de Deus.